Que jogo do caralho, vamos se fuder, jogo bom da porra. Definitivamente, Firehead é a melhor experiência com canto que tu poderia ter até hoje. Desculpa, let's go. Nossa, realmente esse vídeo aqui do EV é bom demais, caralho. Que cara bom. Verdade, isso me lembrou que eu tô pra jogar o Pokémon Firehead tem um tempo já, eu tô meio parado no jogo, não tô com muita vontade. E do jeito que o EV falou, porra, cara, com certeza esse jogo deve ser, tipo, bom demais. EV, ô seu filho da puta! Cara, esse jogo é uma merda! Esse jogo é uma merda! Esse jogo é uma merda! Caralho, vai se fuder, cara. Esse jogo é um lixo, esse jogo é um lixo. Puta que pariu, cara. Vai tomar no cu, vai se fuder. É, isso realmente aconteceu e obviamente eu não ia deixar isso passar em branco, então... EV, me explica essa porra do Pokémon aí, vai. Mano, é que é o seguinte, mano. Quando eu fiz aquele vídeo, eu tava olhando mais pro Pokémon Firehead como produto próprio, com as adições que ele fez dentro do jogo, do que como um Pokémon Red mais bonito, tá ligado? Eu desconsiderei qualquer coisa que vinha dos jogos antigos e só considerei as coisas que foram adicionadas nos jogos novos, tá ligado? Então, tadinho do Pokémon Firehead, ele não é tão ruim, vai. Até porque se você for ver assim, Pokémon Firehead só deixou o Pokémon Red menos intolerável, né? Menos intragável. Principalmente pelo fato que agora dá pra correr, graças a Deus, jogo lento da porra. Tem a Save Islands, que é um bagulho que não é tão horroroso assim. Você consegue pegar os Pokémons da segunda e da terceira geração por essas ilhas. Tem aquela missãozinha lá de Rubi e Safira lá, blá blá blá, meio chatinha, mas pô, dá pro gasto. E quando a gente entende toda essa questão dos jogos antigos contra os jogos novos, a gente pode, obviamente, avaliar o Pokémon Firehead. Entender também qual que é o propósito de um remake, tanto em Pokémon quanto em um remake de todos os jogos. Caso você não saiba, a primeira geração de Pokémon, ela é desastrosa, tipo, ela é muito quebrada e assim, foi muito feita de qualquer jeito, na verdade. Tanto é que foram lançados 3 versões diferentes para praticamente o mesmo jogo, começando com o Pokémon Red e Green no Japão, mas que foi atualizado pro Blue, que veio aqui pro ocidente e virou o Pokémon Blue e Red, e também tem a versão Yellow, que é uma versão alternativa, mas enfim, não importa tanto. O que importa é que, mesmo com tantas correções, esses primeiros jogos eram muito quebrados, tanto em questão de ataque, principalmente, até questões de, tipo, qualidade de vida do jogo mesmo. Tanto é que, assim, você não podia nem correr no jogo, na verdade. E com tantas mudanças e versões diferentes assim, o jogo não necessariamente ficou tão bom. Na verdade, ele continuou quase que o mesmo praticamente, mas, enfim, essas coisas mais essenciais só foram ser melhoradas nos jogos da segunda geração, com Gold, Crystal e Silver. Mas... enfim, acho que vocês já devem pelo menos imaginar isso. Mas ainda assim, esses jogos tinham as suas limitações, principalmente por causa do console. E, enfim, todo mundo já sabe que Pokémon só realmente foi virar um jogo de verdade quando chegou o Game Boy Advance e os jogos da terceira geração. Porque aí os jogos realmente conseguiram se desenvolver de uma forma pelo menos decente. E a Game Freak na época meio que já sabia o que eles iam fazer com o Pokémon e quais caminhos e vertentes possíveis a franquia iria seguir. E dentre todas essas vertentes, uma delas é a dos remakes, que é a que eu vou falar nesse vídeo. E logo no Game Boy a gente já teve o primeiro remake de Pokémon, que foi o Pokémon Firehead e o Leaf Green. E... daqui a pouco eu vou falar do desastre que esses jogos também são, mas enfim. Os remakes no geral, principalmente quando a gente olha pra Pokémon, a gente consegue ver que eles têm, fora o intuito de lucrar, querer trazer os jogos antigos pra um molde novo, adicionando tanto mecânicas de uma geração nova, com só atualizar o jogo mesmo. Às vezes os jogos têm só conceitos meio datados ou coisas que não foram possíveis de serem feitas na época, justamente por limitações. Isso fica bem evidente quando a gente compara Pokémon Silver e o Gold com o Heart Gold Soul Silver e compara esse bloco de jogos com o Red, o Blue e o Firehead e o Leaf Green. Mas logo mais a gente chega nisso. E com todos os remakes foi assim. Se a gente olha pro Horas, que é o remake do Rubi e do Safira, a gente vê que, cara, eles são provavelmente um dos melhores jogos de Pokémon. Tá cheio de coisa nova, muita qualidade de vida e coisas que realmente melhoram a experiência de se jogar o jogo, mas ainda assim não deixa de ser só uma comparação 1 para 1, porque ele adiciona toda a questão das megas evoluções e toda a side story do Rupa. Enfim, esse jogo é tipo perfeito, eu amo muito Horas. Mas, enfim, isso se seguiu também pros jogos que vieram de Pokémon, menos pro Let's Go e pro BDSP ou algo assim, porque, sei lá, esses jogos foram um ponto fora na curva extremo, na verdade, mas, enfim. O
ponto que você tem que entender é que o remake quer aumentar um jogo, melhorar ele, seja de qualquer for a maneira. Só que isso não aconteceu com Pokémon Fire Red e Leaf Green. Quando a gente pega, por exemplo, o Pokémon Heart Gold ou Soul Silver, a gente tem, fora o óbvio quesito na melhora dos gráficos, a gente vê que o jogo em si tá muito mais completo, muito mais redondinho e muito mais gostoso de se jogar. Isso cai principalmente na ambientação do jogo, que quando a gente compara os dois, é tipo absurdamente diferente e absurdamente melhor, e que bom que foi isso. Só que quando a gente compara isso ao Pokémon Fire Red, a gente vê que o jogo é só uma cópia 1 para 1 do Pokémon Red antigo. E assim, sendo uma cópia 1 para 1, eu não vou dizer 1 para 1 porque isso seria meio injusto, mas tipo, sei lá, 1 para 1,5, a gente vê que Pokémon Fire Red também herda do seu antecessor todos os defeitos que ele tem. E meu amigo, não são poucos não, tá bom? Falando em linhas gerais e realmente não querendo estender muito mais do que precisa desse assunto, Pokémon Red e a primeira geração no geral é amadora e muito, mas muito simples. E assim, ser simples não é necessariamente um problema. Na verdade, eu acho ok e bom que o jogo seja simples, porque Game Boy, mas a gente não tá olhando pra um jogo de Game Boy agora, mas sim pra um jogo de Game Boy Advance que continua simples mesmo não precisando ser. E a gente consegue ver muito bem todo esse amadorismo e simplicidade dos jogos nas lutas contra os líderes de ginásio. Você vê que, principalmente a partir da terceira geração, os ginásios realmente viraram um evento muito foda. Sempre tem uma gimmick, um puzzle bem legal de se fazer e é um ambiente muito foda, mas quando a gente olha pro Fire Red, é só tipo casa verde, casa com piscina, casa com circuitos elétricos. E tipo, é tudo muito simples e dava pra pelo menos criar algo interessante ali, não ser só uma casa. Se a gente pega pelo menos o Heart Gold Soul Silver, a gente vê que agora, por mais que os ginásios permaneçam os mesmos e não adicione tanto em cima deles, pelo menos tem uma ambientação completamente diferente. E dá pra ver claramente que no Pokémon Red e no Fire Red eles não tiveram essa mesma intenção. Eles só quiseram fazer 1 para 1. E com Pokémon Fire Red, muitos dos problemas eles manteram, principalmente dos ginásios. Mas isso tá de longe de ser o maior problema do jogo, porque tem um probleminha dentro disso tudo que torna a experiência de se jogar Fire Red horrenda, horrível. E assim que eu falar disso, eu vou explicar e dar esse veredito final de se Pokémon Fire Red, além de ser um bom jogo, é um bom remake. Mas eu não vou falar disso porque eu realmente quero dar pro EV essa segunda chance e deixar ele ter o seu pequeno arco de redenção aí. O pacing, assim, o ritmo de Pokémon Red, Pokémon Fire Red é meio grotesco, porque obviamente um dos maiores erros de Pokémon Fire Red foi ter deixado o canto como era canto. 39 treinadores empilhados numa mesma rota reta, todos eles com a porra do mesmo Pokémon veneno, porque só tem Pokémon venenoso nessa porra dessa região. Daí você tá lá, vai batalhando, bate na porra do Monkey, você fica envenenado, tem que voltar no centro Pokémon, daí voltar, daí já tem 39 treinador que vai fazer a mesma coisa contigo, você vai bater nele, vai ir no Toxic, vai voltar pro centro Pokémon, daí vai ter que ir lá bater no cara, daí você vai ter que... Tipo, é muito mal colocado esses treinadores, essa tipagem como predominante nessa região, tá ligado? Sem contar também a porra das cavernas, 39 mil Zubats aparecendo constantemente. É só uma ideia mesmo de 1999 pra falar, porra, ideia boa, você ficar naquela porra daquela caverna gigantesca com 39 escadas que você tem que descer, subir. Daí você vai lá, confronta um Paras, um Zubat, uma Clefairy às vezes. Daí você vai lá toda hora. Daí, nossa, acabou a caverna, né? Não, tem outra, que agora você precisa de um flash. Senão você não chega porra nenhuma. Vai sem flash, então vai. Tenta ir pelas paredinhas, pelas bordinhas. Adivinha o que acontece contigo? 39 treinadores novamente. Então, é meio chato prosseguir nesse jogo conscientemente. Você tem que ficar no modo automático pra você não enlouquecer. Igual eu. Victor Road, então, nem se fala. Mas é meio que um bagulho da Game Freak, né? De fazer aqueles puzzlezinhos de pedra no Victor Road. Tipo, porra, nossa, agora tá dramático. Agora a coisa está séria. Vou ter que empurrar essa pedra nessa pílula de naftalina que tá no chão, né? Tipo, tá. Talvez não seja tão bom Pokémon Fire Red, Pokémon Red. Mas Pokémon Fire Red só é ruim porque Pokémon Red é. Esse é o meu argumento. Volta aí, mano. Volta, fala suas bostas aí de novo.
E tendo em mente esse grande problema do pacing, a gente vê que, na verdade, o Pokémon Fire Red é horrível. A experiência de se jogar o jogo é muito ruim. E assim, eu não vou adentrar em questões de você pode usar 2x e não sei o que, porque assim, se você usa o 2x, meio que você tá só afirmando que eu tô certo e que esse é um problema gigantesco no jogo. Mas, ok, eu vou passar e nem falar tanto disso aqui. Eu acho que esse é o principal problema de Fire Red e que esse é o problema que provavelmente vai me fazer nunca querer encostar nesse jogo. Foi como o EV disse, não são só muitas batalhas, são muitas batalhas e batalhas muito lentas. E esse é um problema gravíssimo e tipo, eu sinceramente não tenho a menor vontade de jogar Pokémon Fire Red de novo, ou pelo menos terminar de jogar. Eu cheguei ele até mais ou menos o 5º, 6º ginásio, e assim, a única parte que eu realmente gostei do jogo foi a Safari Zone, que é bem da hora na verdade. E dito tudo isso, essa é provavelmente a pior experiência que eu já tive com Pokémon e, assim, provavelmente o pior jogo de Pokémon que eu já tive o desprazer de jogar. Porque ele não só falha como um jogo individualmente, mas ele também falha como um remake. Porque ele ainda mantém todas as falhas do jogo original e se você quer fazer um remake, você obviamente não pode fazer isso. E pelo visto isso ainda continua no Pokémon Let's Go. Então, puta que pariu, Pokémon Company, vocês têm uns empresários de bosta. Mas, falando mais sério aqui, o jogo não é de todo ruim. Se você tira todos os escombros de lixo do pacing que esse jogo tem, é um jogo ok pra mediano, se a gente pensa nos moldes de Pokémon, mas enfim, isso é só a minha opinião, você não precisa me matar nos comentários por causa disso, como muitas pessoas já devem ter feito aí, mas enfim, no final, é muito provavelmente que se a gente tenha um terceiro remake de Pokémon Red, quer dizer, quarto praticamente, a gente vai ter um jogo igual, com os mesmos defeitos e com as mesmas falhas.